Então, bom dia, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC na área de linguagens e códigos, nas disciplinas e componentes curriculares de arte, educação física, língua estrangeira e língua portuguesa, da Diretoria de Ensino de Miracatu. Que Deus nos dê a força e a leveza para enfrentarmos mais uma jornada abençoada. E que todos estejam bem. Passo a palavra. Pessoal, bom dia a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Está disponível na imagem o nosso bit.ly, lembrando bit.ly/linguagensmiracatu. Até o presente momento nós já tivemos 94 participações no nosso questionário online. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos analisando todas as informações, todas as sugestões. E durante o nosso ATPC, eu solicito que todos fiquem com as câmeras e os microfones desligados. Se vocês desejarem, poderão encaminhar as suas dúvidas pelo bit.ly, fazer a interação pelo chat e, sempre que necessário, solicitar a palavra levantando a mão, ok? Então, como sempre, o nosso menu do computador e o nosso menu do celular, onde estão os links das mãozinhas, ok? Com vocês, passo a palavra à nossa dirigente suplente, professora Edinilde Xavier. Professora, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Me ouvem bem, né? É uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. Hoje, substituindo a professora Vanessa, que está em férias, e em nome da Diretoria de Ensino, eu queria destacar a importância de mais esse momento de formação, a formação que é inerente à carreira, né? E à nossa vida, o tempo todo, enquanto tivermos fôlego, nós estamos aprendendo e temos que ter essa abertura ao novo, porque, na verdade, a formação ela só vai conseguir alcançar o seu objetivo maior, que é a aprendizagem, se nós estivermos abertos ao novo. E como professores, como docentes, essa é uma competência que todos nós devemos ter, e se não tivermos, precisamos desenvolver, até porque é uma competência que nós temos que desenvolver também nos nossos alunos. E a abertura ao novo nada mais é do que estar disponível, disposto, né, a ouvir, a compreender, a entender as informações que estão sendo, né, transmitidas e a aceitá-las, a se apropriar delas, colocar em prática essas informações. Então, o nosso objetivo de hoje é, mais uma vez, contribuir com as práticas de vocês, práticas que no Conselho de Escola que aconteceu em todas as escolas na semana passada, nós percebemos que ainda precisam ser aprimoradas, não porque estão ruins, não é isso, mas é porque ainda não estamos chegando a 100% dos nossos alunos, que é nosso objetivo maior. E esse é nosso objetivo maior, não porque a Secretaria da Educação está solicitando, mas porque nós temos um compromisso social com todos os nossos alunos. E é por isso que nessa TPC de hoje nós traremos, né, na pauta, vários assuntos importantes que vocês, com certeza, irão utilizar nessa rotina de vocês no ensino remoto e também depois, né, quando nós retornarmos, porque já há uma preparação para esse retorno presencial. E aí eu queria destacar, dentre todos os assuntos que são fundamentais, de fundamental importância, as habilidades essenciais, né, que são essas que nós devemos trabalhar, porque são elas que farão com que nós consigamos desenvolver as competências necessárias nos nossos alunos. Sabemos que, nesse período de distanciamento, estamos com dificuldades, né, para desenvolvê-las,
mas a proposta das ATPCs, da diretoria, e acredito que das escolas também, é justamente contribuir nesse sentido, que vocês consigam estar aprimorando as ações e as atividades encaminhadas para que a gente consiga desenvolver essas habilidades dos nossos alunos. Então, eu parabenizo a nossa equipe de PCNPs, que eu não canso de falar que são fantásticos, Rafael, Simone, Suzana, a Silvia, né, que irá também contribuir hoje, que é da área de linguagens, mas está atuando como PCNP da educação especial, que também abrange todas as áreas de conhecimento, e eu parabenizo vocês pela organização das ATPCs, sei, porque acompanho, que tudo é feito com muito cuidado, muito carinho, para que seja realmente utilizado pelos nossos docentes, e também parabenizo vocês, professores, que agora estão acompanhando com essa abertura, né, com essa vontade de aprender, e que estão realizando também lá nas suas escolas, mesmo que à distância, excelentes atividades buscando esse aprendizado dos nossos alunos. Então, que tenhamos uma manhã muito produtiva, que eu sei que será, e estamos à disposição sempre na diretoria para o que for necessário, tá bom? Muito obrigada, uma boa manhã e passo a palavra. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar com vocês aqui nas manhãs de quarta-feira de formação em ATPC. E a nossa pauta de hoje, ela é justificada pela resolução da Secretaria 72, de 16 de 12 de 2019, e pela resolução SEDUC, de 18 de março de 2020. Os objetivos da nossa pauta de hoje é dar continuidade às ações de formação pedagógica visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais, proporcionar momentos de sensibilização à prática pedagógica, hoje especificamente falando das habilidades essenciais, propiciar momentos de interação e reflexão sobre as práticas pedagógicas com vistas à aprendizagem dos alunos. Os objetivos gerais, entre os objetivos gerais, nós teremos o drop literário, com o texto Recomece, de Braulio Bessa, que será feito pela professora Fátima Aparecida Roque, da E. Raposo Tavares. As boas práticas de língua inglesa, que será realizado pela professora Andressa Iga, da PEI Armando Gonçalves e da E. Clay Presgrave do Amaral. A formação das habilidades estruturantes essenciais, estratégias e práticas pedagógicas será realizada pelo PCNP Rafael, pela PCNP Simone, pela PCNP Suzana e por mim, sou a PCNP Silvia. A socialização da pesquisa será feita pelo PCNP Rafael e as interações no chat e o Bitly será a responsabilidade dos PCNPs Rafael e Simone. E agora passo a palavra à professora Fátima Aparecida Roque, da EE Raposo Tavares, que vai realizar o nosso drop literário. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite. É maravilhoso estar aqui com vocês. E eu escolhi esse autor, vou falar um pouquinho dele antes de eu ler o texto. O Braulio Bessa, ele é muito conhecido agora na televisão, redes sociais. Ele é poeta, cordelista, declamador, palestrante e escritor. Ele nasceu em 1986, no sertão do Ceará, e aos 14 anos aprendeu a amar a poesia do seu conterrâneo Patativa do Assaré, depois que uma professora passou uma pesquisa sobre o autor. E a partir daí, ele se tornou, como ele mesmo se intitula, um fazedor de poesias. Seus textos trazem regionalismo e falam fundo no coração e mente das pessoas. A pureza e a sinceridade da narrativa do poeta tem o dom de falar não o que as pessoas querem ouvir, mas o que precisam ouvir. São palavras de incentivo e, como eu disse, ele ficou famoso após postar uns vídeos na internet para resgatar a tradicional literatura de cordel, né? Mas o sucesso mesmo chegou com a participação na televisão.
até no programa da Fátima Bernardes. Suas poesias se transformaram num livro, a partir daí, onde os temas centrais são os dramas dos dias atuais, passando pelo cancioneiro sertanejo e pelo amor. Ele tem 2 livros publicados, um é Poesia com Rapadura, que foi publicado em 2017, e o outro, Poesias que Transformam, em 2018. E o porquê que eu escolhi esse autor, em especial essa poesia? Semana passada, durante o conselho de classe, eu vi a emoção da minha diretora Marta ao falar da tristeza de ver a escola vazia. E essa semana eu também presenciei esse vazio e compreendi a dor dela. Essa tristeza não é só dela ou minha, ela é nossa. Por isso escolhi esse texto. Diante dos desafios que estamos enfrentando, palavras de incentivo são bem-vindas. E se forem em forma de poesia, enche os nossos corações de esperança. E por isso que eu convido a todos vocês. Vamos recomeçar? Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Então, é essa mensagem que eu tenho para vocês e para mim também. Estamos reaprendendo, estamos recomeçando e em breve vamos recomeçar junto com os nossos alunos e vamos ter essa esperança de um recomeço muito melhor e cheio de aprendizado, de luz e de amor. Muito obrigada, passo a palavra e um bom recomeço a todos. Obrigada, professora Fátima. Emocionante ver as imagens da escola, né, em tempos, vamos dizer assim, normais. Agradecendo também a nossa querida diretora Martinha, né, por ter nos cedido para que você pudesse participar hoje da nossa TPC. Muito obrigada. E agora vamos chamar outra professora, a professora Andressa Iga. Ela é professora no CEL
professor Armando Gonçalves, Centro de Estudos de Línguas, e também na Engenheiro Cleiton Grave do Amaral. Então, ela vai falar hoje de boas práticas da língua inglesa, também agradecendo ao diretor Kaoru e a coordenadora Priscila pela permissão, por aceitar o nosso convite. Andressa, está com a gente, minha querida? Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite, né? Estar aqui de novo. Primeira vez foi com o Drop Literário, é coisa que eu simplesmente adoro, né? E agora estar podendo compartilhar com vocês um pouco a respeito das boas práticas, né? As experiências que eu tive durante esse período online, né? No qual nós estamos vivendo, né? Então, eu espero que o que eu compartilhar hoje, às vezes pode ser que vocês até estejam fazendo já, né? Mas talvez para alguns seja uma possibilidade de pensar em meios e outras formas de trabalhar com os alunos a língua inglesa, certo? Então, muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade, certo? Vou começar agora a minha explicação. Só um minuto. Ok. Qualquer falha, pessoal, eu vou pedir desculpas porque a internet aqui ela é meio complicada, né? Mas vamos lá. É o seguinte, durante esse início, né, que aconteceu, né, daquela transição entre as aulas presenciais e as aulas online, o que foi assim orientado para nós? Que haveria o CMSP, né, que é o Centro de Mídias, e que os alunos deveriam acompanhar essas aulas, né, que seria um auxílio para nós professores. Só que algumas coisas eu fui notando ao decorrer das semanas que foram passando, né, durante aquele início de aulas online, né. Primeiro, assim, no caso do CEL, né, que é um curso de inglês, e o caso do regular, o que acontece, né? O regular, ele tem as aulas de inglês ali no CMSP. Só que, por exemplo, no caso do CEL, que é um curso de inglês, eles não têm aulas destinadas ao CEL, né? Então, foi uma das dificuldades que eu encontrei com os meus alunos. E há outras dificuldades que começaram a aparecer com o inglês do regular, né? E aqui eu coloquei para vocês no slide alguns dos principais pontos que eu encontrei que dificultavam o acompanhamento dessas transmissões no CMSP. Para quem não sabe, aqui no CLEI, né, principalmente no bairro onde eu moro, tem muitos sítios, muitos alunos que vivem distantes, né, em áreas que não tem muito sinal. Então, assim, tem uma dificuldade ali de acompanhamento dessas aulas. Então, alguns dos principais dificuldades que eu notei é o problema de horário para assistir às transmissões, porque o aluno estava acostumado, né, em ter aula de manhã, e aí depois os horários, por exemplo, do ensino médio, que eram as aulas de manhã, começaram a ser a tarde para a noite, né, então teve uma variação de horário. Também tem um problema de horário na questão de que os pais precisam, né, da ajuda desse jovem ou precisam estar ali acompanhando a criança, então há uma variação ali muito grande, né? Então que dificulta eles assistirem essas transmissões naqueles horários. Outro problema que aconteceu também era o sinal de TV, porque eu estava dando aula para o sexto ano, e muitas mães vieram para mim e falaram assim: olha, professora, você mandou o aviso no grupo, mas aqui não pega o sinal do canal que passa essas transmissões, né? Então foi outro caso que aconteceu. Tem variação no sinal da internet, então tem alguns alunos que têm dificuldades no sinal 3G, então eles têm que ir em um canto da casa para pegar aquele pouco de 3G que às vezes some, né? Então, assim, também outro problema que apareceu, problemas com o aplicativo do CMSP. Teve muitos alunos que tiveram dificuldade de baixar o aplicativo, de fazer o login, né, de estar com problemas ali no acesso dentro do centro de mídias, né? Então, esse foi um dos casos que aconteceu. E também tem a falta de interesse dos alunos, que também é algo que nós não podemos
fingir que não existe, porque existe, né? Às vezes o aluno tem a internet, tem o sinal, tem tudo ali, né? Todos os mecanismos tecnológicos, mas mesmo assim falta um interesse. Às vezes por achar muito chato, às vezes por ser diferente da aula presencial, que tem aquele amigo dele ali do lado, né, para trocar ideias. Então a falta de interesse também é algo muito presente, né, dentro dessas dificuldades. E eu quis apontar com esse quadrinho, né, esse desenho ao lado, um dos principais problemas que eu tô tendo atualmente, e eu acredito que muitos professores também estão tendo. Né? Nesse quadrinho está falando assim, né? O aluno ali, o jovem, droga, onde eu deixei aquele artigo que eu queria ler e o artigo perdido num monte de bagunça, né? E o artigo dizia como organizar a sua bagunça, né? Então, o que é que tem acontecido? A dificuldade de organização da rotina dos jovens está dificultando também a realização de atividades, o acompanhamento de transmissões, porque eu notei também na questão do EJA, porque eu tinha uma classe de EJA, né? Que o espaço físico é uma coisa muito importante para o aluno, porque ele vai para um lugar, ele tem aquele horário para realizar as suas atividades, e foi tirado isso dele do nada. E quando você fica com um tempo vago muito grande, né, você acaba se perdendo dentro do seu próprio tempo. Eu digo isso porque também foi comigo na questão de trabalho, né? Você fica totalmente bagunçado porque foi tirado ali o espaço físico seu de onde era realizada as suas atividades. Com os alunos também aconteceu, e assim, agora chega o ponto da gente ter que orientar, né? Olha, separa uma hora, né? Então a gente tem que dar algumas orientações para eles também, para poderem se organizar e realizar essas atividades. Muito bem. Nesse próximo slide aí, a respeito do WhatsApp, porque foi assim a principal ferramenta que eu estou utilizando, né, no momento para interagir com os alunos, para passar as minhas atividades. O porquê do WhatsApp? Eu sei que tem inúmeras plataformas, inúmeros meios de a gente chegar no aluno, né, de passar as atividades. Tem o Teams, que nós estamos utilizando, o Google Classroom, né, e tem outras infinitas plataformas. Só que, assim, analisando a nossa realidade, né, aqui de Vale, essas plataformas, elas exigem um pouco mais de conhecimento do aluno, né? E então, seria muito brusco, digamos, a mudança, né? E querer que eles entrem nesse mundo de plataformas, né, um pouco mais complexas. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que eles sabem mexer, né? Então, no caso aqui, o WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas por nós, né? Estamos aqui no Teams, mas também estamos ali mandando mensagens, né, para os nossos colegas. E também, assim, outra coisa que facilita é que os planos de operadora, né, de celular, eles facilitam o uso do aplicativo. Então, tem vários alunos que falaram, olha, às vezes minha internet acaba, mas tem um plano ali que eu só posso usar o WhatsApp, então, né, maravilha. A possibilidade de envio de áudios, vídeos e imagens, né, a organização de grupos e a possibilidade de controle na configuração dos grupos. Então, tem uma mediação, nós conseguimos controlar, né? Se alguém fala alguma coisa que não deve, né? O horário em que a gente posta as atividades, a gente consegue ter esse controle de quem posta alguma coisa dentro do grupo. Muito bem. No próximo slide, né? Aqui eu vou começar a mostrar um pouco de como eu tenho feito, né? Como eu disse, assim, o inglês regular e o CEL são realidades um pouco diferentes, né? Um é o inglês normal e o outro é o inglês por opção, né? É um curso de inglês no qual os alunos se inscrevem, certo? Então, vocês vão ver aí que tem prints de telas diferentes, porque eu atendo os alunos, né, em WhatsApps diferentes. Fica a dica para os professores que não querem atender tudo no mesmo WhatsApp, né? Tem a possibilidade de ter 2 WhatsApp no mesmo celular, tá? Fica aí a dica. Então, vamos lá. Aqui são as orientações sobre atividades da apostila. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, muitos não tinham acesso às transmissões, né? Então, como que a gente faz?
E a gente começou a trabalhar, o que eu digo isso no regular, né? Com as apostilas, os cadernos do aluno que os alunos receberam, né? Então, essas apostilas os alunos pegam na escola, ou a escola leva para os alunos, né? E aí, em cima dessas apostilas, eu consigo trabalhar, né? Sem ficar dependente das transmissões. Apesar das transmissões, né, terem ali, serem ligadas com os temas da apostila, né, para que não fique totalmente dependente de ficar assistindo, certo? Então, nesse slide aí, eu coloquei um print de como que eu faço. Então, uma vez por semana, né, por causa da carga de aula do inglês, né, eu coloco ali uma atividade. Aí, como é que eu faço, né, explicando essa atividade? Eu envio a foto da página da apostila em que tem essa atividade, porque às vezes o aluno não recebeu, né? Então você manda a foto dessa atividade, daquela página, né? Os avisos importantes eu coloco em negrito, tá? Para que chame a atenção do aluno, né? Nesse exemplo aí eu falo assim, ó, lembrando que muitos não entregaram as outras atividades, estou aguardando, né? Para que chame a atenção. Outra coisa que eu notei é o seguinte: a explicação via áudio sobre como realizar as atividades atividades propostas. Porque muitos alunos, e nós temos que encarar esse fato, têm dificuldade de compreender o que deve ser feito na atividade. Então, falado, às vezes faz mais sentido para eles. Tá? E isso eu não digo só de sexto ano, que são os pequenos, né? E muitos deles mandaram mensagem: professor, explica para mim como é, que eu não entendi o que estava escrito. Muitos do terceiro ano chegaram para mim e falaram assim: professora, eu não entendi o que tem que ser feito. Tem como explicar para mim? E quando eu mandei o áudio, eles conseguiram compreender melhor. Então, a explicação via áudio de como realizar a atividade é uma coisa muito importante para eles também, né? Porque muitas vezes só o escrito não basta, certo? E aí vocês devem estar pensando, como é que eu vou trabalhar, né, um caderno de atividades, sendo que não tem nenhum texto base ou não tem eu ali explicando para os alunos sobre aquele tema, né? Aí você faz o quê? Envio de pequenos textos que auxiliam o aluno no entendimento do tema estudado. Então, se era sobre consumo e consumismo, eu vou mandar um pequeno texto, manda em português mesmo, não tem problema, né? O importante é que ele compreenda o tema que está sendo trabalhado ali com as atividades em inglês. Então, manda o que é consumo, o que é consumismo, para que eles possam ter uma ideia do que está sendo tratado, né? Não adianta só mandar ali a atividade, ele também vai ficar ali perdido. Ele precisa de textos, né, de falas, né, de áudios que oriente eles a entender os temas que estão sendo trabalhados e o que deve ser feito nas atividades. Os avisos sobre horários de transmissões no CMCP também são enviados no grupo, mas eu não coloco como uma obrigatoriedade devido às dificuldades apresentadas, certo? Pode passar. Muito bem, aqui já é um outro caso, tá? Aqui eu trabalhando no Centro de Estudos de Língua, né, no CEL. Então, nesse exemplo aqui, eu estou explicando o conteúdo de gramática, que é um pouco complicado, né? Como é que nós vamos explicar gramática para o aluno, que é uma coisa também necessária, certo? Então, como eu disse no slide anterior, né? O áudio é a melhor opção para explicar os conteúdos mais difíceis, certo? Você utiliza imagens para ilustrar as suas explicações, certo? Use os emotions, né? E as figurinhas ao seu favor. Então, você pode colocar, né? Que nem eu coloquei a mãozinha apontando, né? Ou a figura para ilustrar determinada palavra. Isso é você usar o recurso do WhatsApp que está sendo, né, ali disponível para você. E uma linguagem clara e objetiva para que os alunos entendam, né? Então, ali no outro ponto que eu coloquei assim, procure colocar o conteúdo sempre em uma ordem que faça sentido. É que quando a gente está na sala de aula é uma coisa, o aluno pode perguntar, né, e tudo mais ali ao vivo. Só que quando a gente explica e deixa o conteúdo lá no grupo, ele tem que fazer sentido na ordem. É como se você estivesse contando uma história. As imagens ilustram o que você está explicando, né? Então ali eu mandei uma imagem, e depois eu vou mandando áudio explicando aquela imagem, né? Se for necessário eu tenho que escrever os exemplos digitado, ok, então eu escrevo, né? E assim, eu coloquei esse questionamento ali em cima, né, para que vocês vejam. O aplicativo
é como se fosse a sua lousa, né? Como que você usará para que o conteúdo faça sentido para o aluno? Nós, de linguagens, nós temos que ter essa consciência de que quando eu estou explicando, aquele que recebe a minha mensagem tem que ter, né, assim, a capacidade de compreender ela. Então, a ordem que você posta o conteúdo é muito importante. Tem que fazer sentido para quem está recebendo essa mensagem, certo? E, por último, a organização de horários e regras é fundamental no grupo, né? Por exemplo, eu mandei uma série de mensagens aí explicando o conteúdo. Só que e se um aluno entra e manda um áudio ou manda qualquer coisa, né, durante a minha explicação, durante esse momento em que eu estou mandando o conteúdo? Eu faço combinado com eles. Enquanto é a mesma coisa em sala de aula. Enquanto eu estou explicando, não quero ninguém mandando mensagem. Depois que eu finalizar, vocês mandam a mensagem com dúvidas e tudo mais, né? É a mesma coisa, só que é através do WhatsApp, certo? Muito bem, passando, nós temos aí trabalhando a oralidade com a língua inglesa, no Centro de Estudos de Linguagem a gente trabalha muito essa questão do speaking, que é o falar inglês, né? Então eu envio perguntas e respostas de áudio, né? Então deixo geralmente para os alunos uma série de perguntas em áudio e eles respondam, que eles respondam via áudio para mim também. E essas correções, né, eu utilizo os emotions. Então ali vocês podem ver a quantidade de perguntas que eles acertaram ou erraram. Dependendo do erro, entre em contato privado com o aluno, ó, você errou tal coisa, né? Então aí a gente utiliza isso a nosso favor também. Pode passar? Ok. Vai demorar um pouquinho para chegar. Com licença. Passou, Rafael? Ok, tô vendo aqui. Obrigada. Aqui, é assim, proposta de atividades diversificadas. Então, assim, a gente foi trabalhando, né? Fomos trabalhando nessa parte, com o que estamos acostumados, né? E aí eu trouxe um ponto muito importante, que é assim, diversificar as propostas de atividade pode ser trabalhoso, tá? Ainda mais na situação atual com as aulas online, certo? Então, é trabalhoso, sim, né? É arriscado nessa questão de aulas online, porque pode acontecer de naquela semana em que você passa uma atividade diversificada, o aluno não fazer, porque ele está acostumado com aquele feijão com arroz de todos os dias, de todas as semanas, né? Então, é um risco que nós corremos, mas às vezes o que acontece? Pode ser uma oportunidade para desenvolver as outras habilidades dos alunos. Então, a gente pode trabalhar, sim, naquela metodologia de sempre, mas que às vezes diversificar é importante para os alunos desenvolver outras partes, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos do que eu realizei. Para quem não sabe, eu assim, não só leciono inglês, mas também eu tenho uma eletiva, né? E essa eletiva é de culturas internacionais. Então, eu vou trazer alguns resultados dessa disciplina para vocês, de eletivas. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente trabalha em culturas internacionais, nós também podemos trabalhar no inglês, né? Porque é uma matéria no qual a gente estuda a cultura de outros países, né? Então, a gente pode utilizar na língua inglesa também. Então, aqui tem a produção de cartaz, né, que eu pedi para o segundo ano do ensino médio realizar. Então, ali tem os prints das conversas, como é que você explica, né? Você chega lá, você dá o primeiro aviso e tudo mais, manda exemplos, né, de cartazes em inglês, né, de propagandas em inglês, você faz a explicação, ajuda eles a entenderem o sentido desses cartazes e depois você faz, né, propõe atividade para eles de como eles devem realizar. E eu trouxe aí um exemplo, né, de um cartaz que foi produzido por uma das alunas da segunda série do ensino médio, né? Então ela pegou ali, né, os cartazes exemplos e criou a sua própria versão, certo? E assim, inclusive, eu não sabia que essa aluna desenhava bem. Eu só fui descobrir quando eu propus essa atividade. Então a gente também reconhece algumas habilidades dos alunos que a gente não conhece, né, que a gente não sabia que ele tinha, né? O próximo exemplo foi na atividade de eletivas, né? A gente faz um mapa mental do que você tem, as suas impressões a respeito de um país, né? Então, aí os mapas mentais, né, produzidos por alunos do terceira série do ensino médio, né? Então, as impressões que elas têm de cada país, né? E eu digo que é uma coisa que funciona muito bem, tá? Os mapas mentais ajudam os alunos a organizar as suas próprias ideias a respeito de um assunto,
certo? Eu acho que é uma metodologia que estamos, assim, um método que estamos utilizando bastante e que facilita bastante para o aluno também. Muito bem. Continuando aí, né, nós temos proposta de áudio e podcast e de vídeos, né, produção. Então, nesse canto aqui, no meu canto direito, né, nós temos aí uma resposta de um áudio, né, em áudio, que um dos alunos me enviou. Então, o que foi que aconteceu? Foi na disciplina de eletivas, eu fiz o seguinte, dividir para os alunos, cada aluno um estado dos Estados Unidos, e que eles fizessem uma pesquisa, e que as informações que eles escolhessem dessa pesquisa, eles não me mandassem escrito. Me mande o áudio, eu quero que você explique para mim como que é esse estado. E aí teve o caso de um aluno que mandou, né, 6 minutos aí, vocês podem ver 6 minutos, né, explicando de como que é esse estado, certo? E a valorização de pesquisas é muito importante, então você tem que, né, elogiar pelo conteúdo, né? Você pode apontar, olha, você poderia melhorar assim, assim, assado, mas o importante é que você valorize até as pequenas coisas que eles fazem, né? Outro exemplo aqui no lado foi o projeto que a diretoria de ensino fez, né? Que é o projeto To Read, To Care and To Shelter, né? Eu digitei errado ali, tá? Pessoal, me desculpe. E a proposta é que a gente enviasse, né? Os vídeos de poemas, de músicas, de teatro. Então, eu conversei com alguns alunos, agilizamos aí a produção de um vídeo, está lá no Facebook da diretoria para quem, né, quiser ver, está lá. Deu muito trabalho, sim, como eu disse, é trabalhoso, entrar em contato com cada um deles, editar, mas quando a gente vê o resultado, a gente vê que vale muito a pena, né? Pode passar? Muito bem. E aqui um ponto que eu sempre gosto de tocar, né, principalmente nós de língua inglesa, tá? Nós de língua estrangeira. É o seguinte, lembra que eu comentei a respeito de uma pesquisa que eu fiz sobre os estados dos Estados Unidos? Eu fiz com que eles, né, escolhessem, ou eu coloquei ali cada aluno com o seu devido estado, para que eles pesquisassem, certo? E essa conversa que uma aluna me mandou ali, né, uma mensagem que uma aluna me mandou, me chamou muita atenção. Ela falou assim, ela mandou um meme ali, né, uma piadinha, e estava escrito assim, como o Texas é e como eu acho que ele é. E nós vemos ali uma cidade moderna, e nós temos ali a imagem, né, estereotipada ali de como que é o Texas. E ela colocou assim, decepção, prof, kkkk, né? Eu falei assim, por quê? Você achou mesmo que era todo mundo caipira, todo mundo de campo, né? Ela falou, sim, são ilusões de filmes. Então, nós também, de língua estrangeira, nós temos que propor atividades que ampliem um pouco a visão de mundo dos estudantes. Isso é muito importante, porque há imagens muito assim criadas de determinadas culturas, né, que aí acabou gerando desrespeito, incompreensão. Então, cabe um pouco do nosso trabalho mostrar que algumas realidades que eles acham que não é bem assim, né, como no caso do Texas, né? Todo mundo acha que é caipira, enfim, né? E na verdade não é. Né? Então, as propostas de atividades são coisas muito importantes para ser pensada. E o conhecimento do aluno de outras culturas é muito importante. Abre a visão de mundo. Ele entende que o mundo dele não é só aquele bairro que ele vive, que existe muito mais coisas além disso. Né? E aí, às vezes, para o aluno aprender inglês, faz mais sentido. Porque ele vai parar para pensar assim, por que eu vou aprender inglês? Eu nunca vou para os Estados Unidos mesmo. E aí você começa a trabalhar essa ampliação de visão, e aí o aluno consegue entender o porquê que aprender inglês às vezes é tão importante, certo? E por último, para finalizar, eu trouxe uma frase que assim, eu ouvi há um bom tempo, e agora nessa situação toda me faz maior sentido, né? Assim, faz muito sentido para mim. É uma frase do Mário Sérgio Cortella, foi uma palestra que ele fez. Eu assisti essa palestra e essa frase nunca me saiu da cabeça. Que é, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Então, o que ele diz? Você tem aquilo,
a nossa situação é o quê? Aula online, então faça a melhor aula online que você puder. Eu só posso trabalhar com WhatsApp, então faça o melhor com o WhatsApp. Eu só posso trabalhar com apostila, então faça o melhor com a apostila. Fazer melhor com aquilo que você tem, não somente no seu trabalho, mas também em outras áreas da sua vida, né? E isso é muito importante porque você valoriza o pouco que você tem, né? E aí, quando você tiver condições melhores, aí você consegue fazer projetos ainda melhores. Mas é importante que a gente valorize aquilo que nós temos, né? Nossa região talvez não tenha muitos alunos com, né, alto acesso de tecnologia, mas com a nossa realidade, o que pode ser feito? Né? Foi naquele momento que eu pensei, eu só tenho WhatsApp, é o que os alunos mais acessam, o que eu posso fazer de melhor com aquilo? Né? Então, essa frase, assim, eu levo comigo no meu coração, acho que até o final da minha vida, né? Porque você pode aplicar não somente no seu trabalho, mas também em outras áreas, né, da sua vida, certo? E assim eu encerro minha apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês, né? Thank you very much. Muito obrigada, certo? E eu espero que vocês tenham gostado e que talvez tenha ajudado vocês a terem algumas ideias do que podem ser feitos, né, podem ser feitos nesse período de quarentena, nesse período de aula online. Muito obrigada. Nossa, obrigada, Andressa. Maravilhosa explanação, explicação. Também sou desse time de tentar fazer sempre o melhor na condição que a gente tem, viu, Andressa? Às vezes sabemos que as condições que nós temos não são as favoráveis, mas são essas que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem, como diz o outro, tirar leite da pedra, né? E agradar os nossos alunos, que eu acho que quando nós agradamos, a gente cativa, e quando a gente cativa, eles dão essa resposta, como eles deram para você. Parabéns, estou emocionada com o seu trabalho. Muito obrigada por ter sido sua teacher. Obrigada, viu, querida? Um beijo, um abraço para a equipe da escola também, para os alunos, tá? O vídeo ficou excelente. Quem não viu, vá até a página do Facebook ou a página do YouTube do Núcleo Pedagógico, que o vídeo tá lá. É o Here Comes the Sun, né? Dos Beatles, que eles cantaram, né? Isso. Então, obrigada, minha querida. Agora nós vamos fazer nosso momento de formação. Gente, lembrando, eu e o Rafa, a gente está tentando ajudar muitos professores hoje com a conexão, né, Rafa? Para entrar na reunião, tem muitos problemas. E assim, pessoal, o Teams, ele é bem assim, eu vou chamar temperamental, né? Ele precisa que nós estejamos logados com o nosso e-mail da Microsoft, porque senão ele não aceita o ingresso. A gente percebeu isso agora com alguns professores, tá? Então, quando forem entrar, prestem atenção nisso, que é importante. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Suzana, ela vai fazer uma introdução sobre as habilidades essenciais e depois nós vamos para o nosso momento de formação do dia, que são as habilidades essenciais do terceiro bimestre. Bom? Suzana, com você. Bom dia, mais uma vez, né? Estamos aqui, professores, antes de estarmos retratando as habilidades essenciais, né? Falando um pouquinho sobre elas, nós vamos estar ressaltando a importância de todas as habilidades, de formar cidadão competente, né? É o que nós esperamos, com que nós consigamos com elas. Então, é importante que a escola promova a consciência dos alunos de que eles são sujeitos, né, que têm direitos, obrigações na sociedade e que todo o seu desenvolvimento proporcionado visando a formação para o futuro mundo do trabalho e a sua atuação na sociedade em geral, né? De forma participativa, criativa, colaborativa, de forma a contribuir para soluções. É isso que nós estamos buscando para os nossos alunados, que eles possam contribuir, né, essas soluções de problemas contemporâneos ao que nós estamos passando aí. Buscar para
que eles venham tentar buscar, né, algumas soluções e que essas habilidades elas possam ser sugeridas a eles de que forma? Que eles venham repensar. Então, olha, professores, o que nós entendemos por habilidade? Habilidade nada mais é, né, do que fazer. E as duas estão em junções, tanto a habilidade quanto a competência, né? E dentro dessas habilidades, vocês vão observar que também estarão as socioemocionais, que é o que tanto nós hoje estamos tentando fazer com que os nossos alunos venham buscar nesses alunos, né? A empatia, a colaboração, né? Fazer com que eles venham entender melhor as habilidades. Quanto ao uso, professor, das habilidades, o objetivo maior com que vocês possam estar trabalhando com eles é focá-las, né? Antes de vocês estarem iniciando uma atividade, mostrar para eles, né, as habilidades que são necessárias, entendendo-se que essas habilidades essenciais ou estruturante, né, que a CMSP traz para nós, elas são a base para tudo, tá? Então, nós iniciaremos com quem? Com elas. Antes de você abordar, né, onde você possa estar abordando alguma atividade, iniciando o quê? Com as habilidades, tá? Essas habilidades, elas vão estar focadas dentro de quê? Das atividades, que seriam o quê? Onde nós vamos transformá-los, então, algo competente, que ele possa ter talento, né? Aptidão naquilo que ele traz. E a habilidade, ela vai ser aprendida. E é o que nós vamos... Aí vem o nosso papel de professor. Nós vamos fazer com que eles venham aprender, né, de uma abordagem teórica para a prática. Como a professora aí, Andressa, né, colocou, foi muito bem colocado, Andressa, a tua explanação, as suas atividades, é como você falou, né, antes de nós abordarmos, né, estar explicando a eles como que você quer, né, o que você espera, e ali você vai estar incluindo o quê? As habilidades propriamente dito. Nós não vamos estar aprofundando agora, neste momento, sobre cada uma delas, né? Pelo tempo que nós estamos tendo. Mas vai ficar para a próxima formação, tá? Então, nós vamos estar dando mais ênfase aqui, né? Vou passar depois a palavra para Simone. ênfase da tecnologia, dos Inovas, que foi tão pedido, né, por vocês. E espero que vocês, na decorrência, nós possamos, então, dar continuidade à próxima formação, que nós vamos estar adentrando mais sobre ela, tá bem? No momento, eu passo a palavra à PCNP Simone. Obrigada. Obrigada, Su. Deu uma introduçãozinha a respeito das habilidades essenciais do terceiro bimestre. Nós sabemos que as habilidades essenciais, elas são aquilo que hoje nos movem no trabalho com os alunos, né? Eu tenho que planejar uma aula pensando primeiramente na habilidade e depois pensar nas atividades, tá? Então, nós hoje vamos atender a pedidos, vários pedidos que nós tivemos nos grupos, né? No grupo de português, no grupo de artes, no grupo de educação física também, a respeito do trabalho com as habilidades essenciais, mas também focando, né, em duas disciplinas que estão agora sendo trabalhadas nas escolas, que começaram este ano, que são as disciplinas do Inova, não é? Então, nós temos muitos professores da nossa área de linguagens que têm aula tanto de tecnologia quanto de projeto de vida, tá? Então, pensando nessas áreas e atendendo a pedidos de vocês, solicitações realizadas no nosso Bit.ly,
mesmo no nosso chat das reuniões, tá? Então, a gente vai focar hoje nas habilidades do projeto de vida e nas habilidades também de tecnologia que estão sendo trabalhadas nas escolas, tá bom? Então, vamos focar primeiro nas habilidades do projeto de vida, Rafa, por favor. Na verdade, pessoal, habilidades que a gente trabalha no projeto de vida, elas podem ser as habilidades do currículo, todas elas, tá? De todas as matérias. Porém, com relação a essa disciplina diferente hoje, tá? O que é focado mesmo nessa disciplina projeto de vida são as competências socioemocionais, né? Então, nós começamos lá no 6º ano, onde as competências socioemocionais, elas vêm dentro de uma unidade temática e elas têm elementos que têm que ser destacados durante as aulas, tá? Então, a gente começa sempre pela unidade temática, tá? No 6º ano, no 3º bimestre, a temática é eu e o outro. Então, pensando nessa temática, né? As competências socioemocionais que vão ser utilizadas, que vão ser trabalhadas dentro das aulas são a organização e a imaginação criativa, a empatia, o respeito e a assertividade, a autoconfiança e tolerância ao estresse e à frustração, tá? E dentro dessas competências socioemocionais, os elementos que tem que se destacar nos alunos são a aprender a gerir os estudos, aprender a conviver e aprender a conhecer-se, tá? O que a gente sabe dentro do projeto de vida é muito importante que o professor, ele sempre esteja pensando em atividades que foquem nestes elementos e nas competências socioemocionais, tá? Então, a gente sabe, assim, o material que vem sempre é um material onde o professor pode também inserir outras atividades além daquelas que estão ali, né, pensando, mas sempre pensando, né, 6º ano são os nossos pequenos, então, 3º bimestre, eu e o outro, quais são as atividades que eu vou pensar para que sejam mobilizadas essas competências socioemocionais, tá, e os elementos de destaque que tem que aparecer durante o bimestre, tá bom? Já no 7º ano, a unidade temática, ela foca eu e meus projetos, tá? Onde as competências socioemocionais trabalhadas são a iniciativa social e a autoconfiança dos alunos, a organização e a imaginação criativa, a determinação, a organização, o foco, a persistência, a responsabilidade e a curiosidade para aprender. Então, dentro dessas competências socioemocionais, dessa unidade temática eu e meus projetos, os elementos de destaque são aprender a organizar-se, aprender a planejar ações com foco em um objetivo específico e também aprender a conhecer-se, tá? E a gente percebe que dentro desse trabalho do projeto de vida há um encadeamento de unidades. Então, as unidades temáticas, elas são trabalhadas, tá? Dentro de um projeto mesmo, né? Então, primeiro eu penso em mim, depois no outro, depois eu penso em mim e nos meus projetos. E aí, o professor vai focando em competências socioemocionais que os alunos têm que mobilizar dentro daquela unidade temática, tá? Então, propondo o quê? Atividades que mobilizem essas competências socioemocionais, tá? E é importante destacar também que sempre nos elementos dessas aulas, o aprender a conhecer-se, ele vai pautar todo o trabalho do projeto de vida. Ele vai aparecer como destaque em todos os anos neste 3º bimestre, tá bom? Pode passar, Rafa? Uma observação que é interessante se fazer é que, assim como as outras disciplinas, os outros componentes curriculares, o currículo do projeto de vida, ele vem se aprofundando. Então, no 6º ano, o aluno ele tem que começar a trabalhar, principalmente já com a ideia de trabalhar a frustração de não conseguir fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Uma coisa que nós estamos sempre questionando, né,
é que justamente quando a gente solicita para o estudante que ele tem que refazer uma atividade, que ele precisa se reestruturar, melhorar, organizar essa visão que ele tem para poder fazer um trabalho melhor, né, mais evoluído daquilo que ele pode, muitas vezes ele fica reclamando que ele não quer fazer. Então, justamente a habilidade, o projeto de vida para o 6º ano, vem trabalhar essa autoconfiança e também trabalhar justamente com essas frustrações. E já o 7º ano ele já aprofunda, trabalhando justamente a determinação. Então, quer dizer, eu me frustrei, então como que eu vou superar isso? Exatamente. Né? Então vai percebendo que a cada ano vai se aprofundando justamente esse ciclo de habilidades socioemocionais. Quando a gente fala habilidades socioemocionais, muitas vezes a gente acha que seria a minha interação com o outro, mas na verdade também é a interação do eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. Exatamente. Que é uma coisa que durante essas aulas, né, Rafa, a gente tem percebido que essa frustração, ela tá pegando muito, muito sério, né? Não só com relação aos alunos, não, com relação a nós também. Então, pensar assim, frustrei, vou parar aqui, daí é onde entra a determinação aí que está colocada no 7º ano e que vai aparecer agora em todos os anos, vocês vão perceber aí, tá bom? Então, olha só como é legal. O 6º ano, eu e o outro. O 7º ano, eu e meus projetos. E o 8º ano, eu, nós e o mundo. Quer dizer, é um leque que vai se abrindo conforme o aluno vai evoluindo nos anos do ensino fundamental, tá? Então, para mobilizar essa unidade temática, quais são as competências que têm que ser trabalhadas, tá? Lembrando que são sempre competências socioemocionais, tá? Então, já que falou de eu, nós e o mundo, vai aparecer em primeiro lugar a curiosidade para aprender, né? Como são os nossos alunos do 8º ano? Extremamente curiosos, extremamente, assim, conseguem falar já sobre tudo, né? Isso a gente como professor sabe, tá? Então, eles têm que ter curiosidade para aprender, iniciativa social. Aí, aqui já aparece uma palavra muito importante, que é o respeito, né? A organização, a imaginação criativa, isso eles têm também bastante, né? Entusiasmo, porque aqui já necessita muito mesmo desse entusiasmo para continuar nos estudos, principalmente se tratando de 3º bimestre, não é? Determinação, foco, que é uma coisa também que tem que ser trabalhada, não só, eu falo, não só pelo aluno, mas a gente também, desfoca muito fácil e isso tem que ser trabalhado como competência socioemocional. Persistência, responsabilidade, a assertividade, a empatia e o interesse artístico. Então, quer dizer, dentro do projeto de vida, vocês viram que são competências que da área de linguagens, elas dão assim um banho, não é? Assim, de leque aberto para essas competências que são trabalhadas, tá? E quais são os elementos de destaque do 8º ano? Aprender a fazer, porque eu sou curioso em aprender, né? Desenvolvendo a iniciativa social, quer dizer, já abre o leque mais, não sou eu apenas, né? Eu tenho que pensar enquanto mundo, enquanto cidadão no mundo. E aí também, olha que legal, desenvolver o trabalho coletivo, porque se eu penso em mim e no mundo, é lógico que eu vou estar pensando no trabalho coletivo, tá bom? E, novamente, vai aprender a conhecer-se. Isso vai ser, assim, regra para todos os anos. No 9º ano, gente, já a unidade temática vem de encontro com eu e meu propósito. Então, o que eu quero a partir daqui? Estou terminando o ensino fundamental. Como que eu vou desenhar o ensino médio para pensar depois no meu futuro, né? Então, as competências socioemocionais aí continuam a imaginação criativa, porque os nossos alunos também muito criativos do 9º ano, né? Interesse artístico aparece com muita força. A empatia, né? Então, eu me colocar no lugar do outro,
Será que aquilo que eu estou fazendo com o outro, eu gostaria que tivesse, né, fosse feito para mim? Isso é bacana também o professor propor atividades pensando nessa empatia, principalmente neste tempo que a gente está passando hoje, né? A assertividade vai aparecer novamente. Aí, novamente, responsabilidade, determinação, organização, entusiasmo, foco, persistência e responsabilidade. Isso aparece muito, gente, ele vai e volta. Então, como que as minhas aulas estão proporcionando para que seja mobilizada a competência socioemocional, responsabilidade nas aulas remotas, né? E não é só a responsabilidade, não. É todo um leque de coisas. Então, isso o professor tem que levar em conta, sim, quando preparar as suas atividades. Aí, já que sou eu e o meu propósito, os elementos de destaque do nono ano, ele vai focar no quê? Em planejar o projeto de vida, em aprender a conhecer-se e articular o projeto de vida à continuidade de estudos. Então, será que aquele meu projeto de vida, ele está atrelado a uma continuidade da minha vida acadêmica? Tá? Então, pode passar, Rafa, que aí nós entramos no ensino médio, tá? Então, as aulas de projeto de vida do ensino médio, elas têm comunidade temática de onde o professor parte, né? Quem sou eu e as escolhas que eu faço. Então, se no nono ano nós vimos o propósito, na primeira série nós vamos ver as escolhas, tá? E aí nós temos novamente as competências socioemocionais, elas vão se repetindo ao longo dos anos, tá? Mas sempre pensando no propósito que o aluno tem nesta etapa do ensino. Então, como competências socioemocionais, determinação, organização, iniciativa social e empatia, organização, assertividade e autoconfiança, né? Como que são os nossos alunos da primeira série? Eles têm essa autoconfiança? Eles têm curiosidade para aprender? Empatia, responsabilidade? Diante desse trabalho que a gente está fazendo agora de aulas remotas, né? Como estão nossos alunos da primeira série? Trazendo como elemento de destaque no terceiro bimestre, abrir-se a novas experiências intelectuais, culturais, estéticas, aos aprendizados que serão construídos nessas experiências e a diversidade de caminhos para a autorrealização que delas decorre. Vocês veem como é um elemento bem assim, bem explicativo com relação àquilo que o aluno pensa partindo da unidade temática. Quem sou eu e as escolhas que eu faço? Então, aprender a fazer a escolha do itinerário formativo, tomando decisões com responsabilidade, considerando o projeto de vida. Isso vai sendo construído na primeira série, gente, mas não que o aluno ele não tenha já focado uma coisa que ele quer. Às vezes ele já tem formado uma ideia, mas muitas vezes não tem, né? A gente sabe disso. Então, aí, nós, professores, dentro da mobilização das competências socioemocionais, podemos planejar as nossas atividades pensando nessa construção do projeto de vida do aluno a partir do ensino médio, com foco na vida acadêmica, tá bom? Pode passar, Rafa. Vamos para a segunda série. Só antes de continuarmos, então, a gente percebe o seguinte: o ensino fundamental ele vai dar uma base para o estudante de todas as possibilidades que ele pode fazer trilhando do 6º ao 9º ano. O projeto de vida já para o ensino médio, conforme vocês perceberam pela unidade temática, ele faz com que o estudante ele já comece a pensar no futuro. Uma coisa que a gente discute muito, né, em conselhos de classe, em reuniões escolares, em grupos, é que muitas vezes os nossos estudantes não têm visão daquilo que eles vão querer fazer após a formação na terceira série do ensino médio. Na nossa época, quando nós éramos mais jovens, nós já tínhamos algumas ideias daquilo que a gente queria fazer. Qual caminho seguir? Então, assim, a gente percebe que a juventude hoje ele está demorando muito para conseguir entrar ou no mercado de trabalho ou continuar a vida acadêmica. Então, a proposta do projeto de vida para o ensino médio não é fazer com que o estudante simplesmente ele termine o ensino médio e já entre na faculdade, mas sim
dar possibilidade, por exemplo, para aquele estudante que quer fazer um curso técnico, ele conseguir ir atrás desse curso técnico naquilo que ele deseja, né? Então, ampliar cada vez mais os horizontes e esses leques de possibilidades. Exatamente. Então, a gente vai perceber que agora, para a segunda série e terceira série do ensino médio, vai se aprofundando cada vez mais essas informações. É isso aí, Rafa. Bom, vimos lá, a primeira série fala das escolhas, né? Como nós percebemos. A unidade temática da segunda série, qual vai ser? Quem eu quero ser e as aprendizagens de que necessito. Quer dizer, já que eu já estou pensando em alguma coisa, como que eu vou fazer para chegar lá, como o Rafa está colocando muito bem, não é? Às vezes não é uma faculdade, às vezes é um curso técnico. Às vezes o aluno, ele pensa em coisas menores, né? Menores que eu falo, menor no sentido de não lá uma vida numa faculdade pública, mas assim, pensando em que eu posso estudar para ajudar meu pai aqui onde eu moro, ou para ajudar minha mãe, ou para... Então, como que eu vou desenhar? O que eu preciso saber para ser o que eu quero ser, tá? Aí lá nas competências socioemocionais entra o quê? Entra a organização e a persistência. E principalmente o otimismo. Uma coisa que a gente tem percebido que, assim, né, nós estamos aí já desde março, finalzinho de março, já quase agora pegando já o final de agosto, né, estamos na metade do mês, de aulas remotas, quer dizer, são 5 meses. Então, como que está a relação do que o aluno quer no futuro e o otimismo dele? Como que está? Hoje nós estávamos conversando sobre isso quando a TPC, antes da TPC começar, né? Os alunos estão o quê? Frustrados? E entra de novo ali, ó. Lá no 6º ano vimos e na segunda série volta também. Tolerância à frustração. O entusiasmo, o foco, né? É isso, eu acho que hoje nós precisamos trabalhar principalmente esse tipo de assunto com relação ao projeto de vida. E não só projeto de vida não, viu, gente? Aqui a gente está dando, assim, explanando mais essa disciplina nova, mas eu, como professora de língua portuguesa, como professora de educação física, de arte, né, posso pensar também nas competências socioemocionais, sim, na minha aula, né, trabalhando as habilidades do currículo, tá? E aí, indo para os elementos de destaque, temos apropriar-se e mobilizar estratégias para viabilizar a concretização do projeto de vida, compreender o projeto de vida como um exercício contínuo que impacta o presente e o futuro, quer dizer, como que eu estou hoje, onde eu quero chegar, aprender a fazer escolhas em situações favoráveis ou desfavoráveis, considerando o projeto de vida e as consequências de suas ações e escolhas. E, novamente, aprender a conhecer-se. Bom, então vamos passar, Rafa. Temos a terceira série. Chegando na terceira série, tem o quê? Comunidade temática do 3º bimestre, meu percurso, conquistas e novos desafios. Olha a construção, né, bem pensada, de tudo que o aluno já viveu lá né, na primeira, na segunda série, lá no ensino fundamental, para chegar dentro dessa temática. E as competências socioemocionais, elas se repetem novamente, mas aqui ela entra uma nova, que apareceu lá no 6º ano, que volta para a terceira série, a tolerância ao estresse. Como estão nossos alunos hoje, com relação a essa competência socioemocional, o estresse? Não só o aluno, né, nós também. E a confiança. Será que eu tenho confiança naquilo que eu desenhei para o meu futuro, tá? Onde os elementos de destaque aparecem o quê? A consolidação do planejamento do projeto de vida com vistas à autorrealização pessoal, primeiro tem que me autorrealizar como pessoa, depois como profissional e depois como cidadão. Amadurecer reflexões baseadas em conhecimento sobre o mundo do trabalho contemporâneo que orientem seus interesses de trajetória profissional e formação acadêmica e aprender a conhecer-se. Bom, então, gente, vocês viram, nós fizemos aí um passeio, uma conversa sobre todas as unidades temáticas, desde o 6º ano até a terceira série, para quando chegar lá na terceira série do ensino médio, o aluno já tenha um planejamento do projeto de vida consolidado, tá bom?
Vamos passar agora para a tecnologia. Rafa, por favor. Só lembrando, pessoal, que existem outras competências e outras habilidades, né? E isso é um recorte daquilo que julgamos ser essencial para ser trabalhado neste momento. Uma coisa que nós percebemos durante as reuniões de conselho de classe foi que a maioria das unidades escolares tiveram um bom retorno da participação dos estudantes, principalmente nas disciplinas do Inova, no projeto de vida e nas eletivas. Então, é uma boa possibilidade, né, uma boa oportunidade de vocês conseguirem justamente aprofundar esse laço de conhecimento com os estudantes, já que eles estão dando um retorno satisfatório, solicitar que eles participem mais e se aprofundem cada vez mais. Exatamente. É isso. Vamos, Rafa, agora para tecnologia e inovação. Bom, aqui, gente, quem tem aula de tecnologia e inovação, vocês vão perceber que são casadinho, né? Sexto e sétimo, oitavo e nono, trabalha-se as mesmas habilidades que são descritas, elas têm um descritor próprio, e porque elas têm um descritor próprio, a habilidade, ela tem um código alfanumérico próprio também, tá? Então, dentro do sétimo ano, no terceiro bimestre, a gente vai trabalhar o letramento digital, tá? Cujo objeto de conhecimento também é letramento digital, onde há uma habilidade específica, que a gente chama de ensino fundamental 6 e 7, então é sexto e sétimo, TEC é de tecnologia e a habilidade é número 14, tá bom? Então, olha só, identificar as diferentes manifestações culturais envolvendo as TDCI, né, que são o quê? As tecnologias digital de informação e comunicação, e os impactos dela como meio de inserção do indivíduo na sociedade moderna. Então, pensando no desenvolvimento dessas tecnologias digitais e como elas impactam o indivíduo dentro do meio, tá bom? Isso é muito, muito atual, muito presente, e o professor ele tem um leque grande aí de atividades para propor nesse sentido. No oitavo e nono ano, continua a unidade temática letramento digital, mas aí, oitavo e nono, né, gente? O objeto de conhecimento ele já vai para cultura e cidadania digital. A habilidade aqui essencial é ensino fundamental, oitavo e nono, tecnologia número 18, que é a realizar de forma contínua produções de uma mídia digital específica e a análise crítica de textos digitais em diferentes formatos. Isso os alunos têm feito muito hoje, não só em tecnologia, mas em outras atividades também, em outras matérias, por conta desse período remoto, né? Pode passar, Rafa? Bom, a primeira, a segunda e a terceira série também trabalham descritores comuns. No caso, a gente vai ver lá EF13, que essa EF13 é a habilidade que ela é presente na primeira, segunda e terceira série, tá? TEC 19 é a habilidade 19, onde temos como unidade temática o letramento digital, o objeto de conhecimento cultura e cidadania digital novamente, onde aparece a habilidade de realizar e avaliar produções e fazer compartilhamentos em diferentes repositórios digitais. Tudo que muitos dos nossos alunos têm feito hoje com a mediação do professor, né, não só em tecnologia, mas também nas outras áreas de linguagens, e tem realizado, assim, eu falo com maestria, essa parte, né, de blog, site, rede social, entendendo a produção como possibilidade de intervenção social. Isso tem acontecido muito, né? E os professores de tecnologia têm essa habilidade e essas unidades em favor do trabalho deles, nesse sentido, tá bom? Então, vou passar a palavra agora para o Rafa. O Rafa vai falar da evolutiva da nossa pesquisa que vocês ajudaram a construir, tá? Passo a palavra, Rafa. Bem, antes de passar a palavra sobre isso, pessoal, só uma informação. Lembramos que o caderno do aluno e o caderno do professor do terceiro bimestre já se encontram disponíveis no temário pedagógico. Basta vocês fazerem um acesso do temário pedagógico e entrar na aba componentes, e junto com os componentes vocês poderão transitar com qualquer um deles, lembrando que a única que não tem
é a eletiva, né? Porque como é o professor que produz o próprio material, não existe a eletiva, mas tem o guia de eletivas, né? Já tem disponível isso também no site do Inova, para poder facilitar o trabalho de todos. E sobre a devolutiva das pesquisas, nós tivemos ao todo, até o presente momento, 94 respostas de participantes, aonde a maioria dos participantes colocou que utiliza o WhatsApp para poder fazer esse contato com os estudantes, para poder fazer essa ponte de informação. 75 pessoas utilizam o centro de mídias e 69 pessoas utilizam materiais impressos, né? Então, dentro do ranking, né, de utilização, ficou primeiro o WhatsApp, a plataforma do centro de mídias e os materiais impressos. Uma coisa que não ficou clara nesse centro de mídias seria se os professores utilizam o centro de mídias ao vivo ou se eles fazem acesso depois às videoaulas pela plataforma do YouTube, que como fica gravado, né? Então, a única coisa que não ficou claro na resposta, que poderia ser utilizado lá na descrição em aberto, essa observação. Sobre o acesso dos alunos ao centro de mídias, 37% colocou que mais de 50% dos alunos têm acesso, 34% dos participantes colocou que menos de 50% dos alunos que ele atende possui acesso, e 19% colocou que não tem como responder essa pergunta, pois não tem acesso a essas informações. Sobre a maior dificuldade encontrada por vocês, professores, dentro do desenvolvimento do trabalho à distância, a principal causa foi acesso dos meios digitais por parte dos professores, né? Então, a grande dificuldade ainda que nós estamos percebendo seria a utilização desses recursos digitais para poder conseguir o contato com os estudantes. Então, seria interessante a unidade escolar como um todo entrar num consenso para poder verificar qual seria o canal de acesso melhor para poder atender esses estudantes. Porque também durante as reuniões de conselho de classe e série, nós tivemos informações que algumas unidades escolares, cada professor estava usando um recurso diferente. E isso acabaria dificultando para o próprio estudante conseguir essa organização de tempo, espaço, produção de materiais e devolutivas. Então, seria importante essa consonância de informações. A classificação das ATPCs, né, por parte da área de linguagens, 59,6% classificou como bom, 59,6% como ótimo, 38,3% como bom e 1% como regular, tá certo? E eu já vou explicar o porquê desse regular. Uma das informações apontadas pelo grupo, né, e não somente aqueles que deram avaliação boa, seria a participação dos professores na hora de apresentar as boas práticas, tá? Então, já deixar claro o seguinte: nós desejamos que os senhores participem das apresentações das boas práticas, mas é necessário seguir o cronograma. Então, nós tivemos em algumas situações alguns problemas técnicos de troca de slides, trocas de informações, que isso acabou atrasando o nosso ATPC. E por causa desse atraso, a segunda observação foi que nós precisamos atentar ao tempo do nosso ATPC, porque senão acaba extrapolando de 5, 10, 15 minutos. Uma observação que eu faço aos senhores, que nós do grupo de linguagens entramos num consenso, é o seguinte: os senhores têm o horário da TPC, se chegou no horário que os senhores precisam sair, os senhores terão total liberdade de sair do ATPC, o ATPC está sendo gravado e vai ficar disponibilizado na íntegra no final. Uma coisa que a gente não pode fazer é, durante uma explicação, falar para parar a explicação na metade e tchau, acabou por causa do nosso horário. Tá certo, pessoal? Então a gente tem que saber balancear essas duas informações. E o último tópico, no caso, para a gente fazer uma reflexão, seriam aonde estão as habilidades essenciais completas, todas as listas. Essa habilidade está no site do Centro de Mídias.
Então, o que que nós precisamos fazer? Precisamos acessar o centro de mídias. Deixa eu só compartilhar a tela para vocês poderem enxergar. Certo? Nós estamos aqui no centro de mídias. O centro de mídias sp.educacau.sp.gov.br, ou basta procurar no Google Centro de Mídias SP, que ele já vai direcionar para esse link. E os materiais estão justamente programação. E lá embaixo ele vai estar passando para vocês as habilidades da semana. Então, todas as habilidades que vão ser utilizadas durante as transmissões das videoaulas do Centro de Mídias. E nós temos um arquivo aqui embaixo das habilidades do terceiro bimestre, que são as habilidades essenciais que a Secretaria da Educação disponibilizou em um arquivo de Excel contendo a habilidade de todas as disciplinas e todas as séries. Basta clicar no arquivo que ele vai fazer o download, conforme foi mostrado aqui no cantinho. O item já abriu. Na hora que vocês abrirem o arquivo do Excel, não sei se vai estar aparecendo para vocês o arquivo do Excel aí na hora. Então ele vai estar separado por abas contendo as disciplinas, tá certo? Então, caso vocês queiram maiores informações sobre essas habilidades, podem acessar por aqui. Sobre as habilidades das áreas de linguagens, nós estaremos abordando essas informações no ATPC da próxima semana. Então, na semana que vem, nós iremos falar das habilidades essenciais de artes, de educação física, língua portuguesa, ensino fundamental e ensino médio, língua inglesa, ensino fundamental e ensino médio, tá certo, pessoal? Vamos fazer a reflexão final? Sim. Então, para refletir, pessoal... Mais tarde para refletir, tá? Todo o nosso trabalho hoje. Então, nós temos aí uma ilustração do ano de 1980, é o pátio de uma escola, tá? Nos anos 80. Pode passar, Rafa. O pátio de uma escola em 2018. Umas crianças estão ali, né? Todas alinhadinhas ali no tec-tec-tic-tic, quer dizer, estão teclando nos seus tablets, com celulares, né? Pode passar. E temos o pátio da escola em 2020. Então, é reflexão, tá? Fazendo nossas considerações finais. Agradecemos a presença de todos vocês. Hoje nós sabemos que as escolas estão em N3, reuniões de N3, não é? Então, temos professores que já estão saindo para participar. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Voltamos na semana que vem, no dia 19, às 9h30. Bom? Um bom restinho de semana aí para todos e bom fim de semana. Fazendo as considerações finais, Silvia, vou ligar seu microfone. Eu liguei o microfone. Só agradecer a confiança de sempre e desejar aí para vocês uma boa reunião de N3. A maioria estará, né, em reunião daqui a pouco, ou amanhã, ou sexta-feira. E se cuidem. Um abraço a todos. Su. Quero agradecê-los também. Obrigada, Si. Quero agradecê-los pela participação que vocês tiveram, né? Pelas professoras aí, a Fátima, a Andressa, maravilhoso. Foi muito, assim... Nossa, foi maravilhoso. Não tem palavras, viu, Andressa? Espero que nós possamos, assim, levar, né, para nossas práticas, né? Esse exemplo aí que você nos deu. E agradeço e bom N3 para todos vocês que vão participar agora, tá bem? Obrigada. Um beijo no coraçãozinho de vocês. Tchau. Obrigada, Andressa. Obrigada, Fátima. Um abraço muito carinhoso para vocês. Rafa, concluindo, desligamos, acabamos às 11h em ponto. Isso. Oba! Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que o ATPC vai ser disponibilizado no YouTube no final do dia, junto com o PowerPoint através de link na descrição do vídeo. Tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa N3 e um bom trabalho. Até a próxima.